Oi, grupo, boa noite. Tudo bem com vocês? Bom, nós vamos continuar nosso capítulo, não é? Que nós começamos a semana passada ouvindo elucidações e nós vamos continuar. Mas deu para a gente perceber que esse livro trata de resgate a almas caídas e que agora estão em condições de ser resgatadas. E o principal aqui desse livro, principalmente desse capítulo, que o ministro Flaco está explicando, da necessidade da gente se apiedar de almas que erraram, que caíram e que agora precisam ser resgatadas, né? Então tem um livro do Eurípides Kuhl, que eu acho que o Gilberto também tem, esse livro aqui é muito bom, onde ele codifica as obras do André Luiz. Ele não dá explicação do resumo, mas ele dá um resuminho de cada capítulo. Então, no Ouvindo Elucidações, ele diz o seguinte: são citados vultos históricos que, embora plenos de boas intenções, não se preocuparam em semear a paz e a fraternidade. É dito que a espiritualidade estuda a energia atômica, vê que a gente estava em 49, a minha idade, né? Em aspectos, desculpe, inimagináveis para os encarnados. A exortação de auxílio a almas caídas de desencarnados agrupadas em regiões trevosas de terrível aspecto. São essas almas que serão resgatadas e no decorrer do livro nós vamos estudar os ovoides, os vários casos de socorro, e nós não podemos nos situar como está acontecendo com eles. Que pena, nossa, gente, que dó. Nossa, como dói pensar que tem irmãos nossos lá. Mas não são só irmãos, tem ente querido nosso, que nós colocamos ao lado do Senhor e muitas vezes eles estão precisando também de ajuda. Como nós também já estivemos lá e o Cristo nos resgatou e nos deu essa oportunidade agora nessa encarnação de fazermos o retorno do filho pródigo, através do trabalho, do entendimento, da amorosidade, do perdão, através da paciência que devemos ter uns com os outros. E nós precisamos entender que nós temos telhado de vidro. Jesus não pede que a gente tenha uma atitude passiva e covarde perante a vida, mas que a gente seja progressista, que a gente seja trabalhador, dinâmico, mas que a gente entenda a dor do outro, não é? Então o Flacos é um dos 72 ministros do nosso lar. E o Gúbio, ele é de um educandário do nosso lar, é uma personagem também de grande importância no trabalho do Cristo. Então existem essas hierarquias que vocês estão vendo, mas as hierarquias existem não é para ter disputa, é para que haja organização de trabalho. É muita tarefa. Quem se dispõe a ser cooperadores do Cristo precisa se esquecer, porque a tarefa é grande, há muita dor, então nós precisamos aos poucos ir nos acostumando com a ideia de que nós temos a tarefa com Cristo, não é? Então, para quem quiser, esse livro é muito bom. Eu acho que o Gilberto tem, tá bom? Bom, então continuando, nós paramos na página 16, onde tratou aqui dos... O ministro Flacos começa a falar e ele fala das pessoas que passaram pela história com brilhantismo, contribuíram para o progresso, mas tiveram problemas na amorosidade, na fraternidade, e eles vão continuar caminhando até conquistar esse amor, né? À frente, pois, de imensas coletividades em dolorosa petição de reajustamento, faz-se inadiável o auxílio restaurador. Somos entidades ainda infinitamente humildes e imperfeitas para nos candidatarmos de pronto à condição de anjos. Então a gente vai trabalhar no resgate, mas não porque a gente é anjo, porque a gente está entendendo que está na tarefa do Cristo e a gente está se melhorando, né? Comparada à grandeza inabordável para todos nós de milhões de sóis que obedecem a leis soberanas e divinas em pleno universo à nossa Terra, com todas as esferas de substância ultrafísica que a circundam, pode ser considerada qual laranja minúscula perante o Himalaia, e nós outros, confrontados com a excelsitude dos espíritos superiores,
que dominam na sabedoria e na santidade, não passamos por enquanto de bactérias. Olha que interessante. O Himalaia é a maior cordilheira do mundo. Então vocês imaginem, cordilheira são várias montanhas, é uma aglomeração de montanhas. O Himalaia é a maior cordilheira do mundo. Então o Espírito Superior está nos colocando em nosso lugar. Não, coloque-se no seu lugar de ser humano que ainda está caminhando. Então compara o planeta Terra a uma laranja junto a essa cordilheira, perante essa cordilheira. Agora vocês imaginam a nossa pequenez para tanto orgulho, para tanta soberba, por achar que nós vamos dar um passe e nós então estamos assim em cima do chantilly. Muitos de nós nos achamos a última cereja do bolo, porque nós demos um passo, fizemos um atendimento fraterno. Nós temos que tomar cuidado com isso, que a tarefa do Cristo é imensa. O que nós estamos fazendo é lutar para que tenhamos um merecimento, uma vida melhor. Nós estamos lutando para tirar aquelas mazelas, aquelas distrações perante as leis divinas da vida, onde nós nos perdemos muito. Hoje nós estamos trabalhando, mas não é porque a gente quer ser bonitinho, porque a gente quer dizer para Jesus, olha, eu estou aqui trabalhando. Nós temos que trabalhar de fato junto a Ele. E saber que quem trabalha com Cristo é um trabalho de renúncia de muita coisa. Então, confrontados com a excelsitude dos espíritos superiores que dominam na sabedoria e na santidade o intelecto e a razão, eles conseguiram o equilíbrio do intelecto e da razão. Não passamos por enquanto de bactérias controladas pelo impulso da fome e pelo magnetismo do amor. Então veja só, nós somos bactérias perante os espíritos superiores, mas o que nos dá força? É a fome. A fome impulsiona a gente a progredir. O magnetismo do amor, a fome de amor, a necessidade de amor faz com que tenhamos força para progredir, não é? Entretanto, guindados às singelas culminâncias da inteligência, somos micróbios que sonham com crescimento próprio para a eternidade. Somos bactérias controladas pela fome e pelo magnetismo do amor. E somos micróbios que sonhamos com o crescimento próprio para a eternidade, usando a inteligência. A nossa inteligência está caminhando alguns passos e a nossa amorosidade um pouquinho atrás. Então, às vezes, a gente se destaca na inteligência, mas a gente esquece de estudar a si mesmo. É uma grande tarefa que nós temos pela frente. Ajudar no progresso do mundo, fazer o que a gente veio fazer, mas principalmente estudar nós mesmos. Esse daí é a ética da transformação. Nós temos que fazer tudo isso que estamos fazendo, fazer melhor, mas não esquecer do principal objetivo da encarnação, que é desenvolver dentro de nós a razão e a emoção. Enquanto o homem, nosso irmão, desintegra, assombrado, as formações atômicas, nós outros, distanciados do corpo denso, estudamos essa mesma energia por meio de aspectos que a ciência terrestre, por agora, mal conseguiria imaginar. Enquanto nós aqui na Terra estamos lutando pela força física, estudando a energia para que tenhamos força física de suplantar os problemas, essa mesma força os espíritos superiores estão estudando para melhorar o mundo, para melhorar a ciência terrestre. Então, veja só, usam a mesma energia da força e da sabedoria, mas cada um usa uma arma. Os espíritos superiores usam a energia do amor para o progresso. E nós, ainda na Terra, estamos usando energias mais embrutecidas para nos melhorar. Caminheiros, porém, que somos do progresso infinito, principiamos apenas, ele e nós, a sondar a força mental que nos condiciona as manifestações nos mais variados planos da natureza. Então é um processo, né? É uma gradação. Caminhando, uns mais atrás, outros mais à frente, outros mais à frente, outros mais à frente,
mas o plano de fundo é a energia do progresso. Alguns de nós ainda usamos armas, outros de nós usamos a força bruta física, os espíritos superiores usando a energia do amor para a mesma finalidade. Encarcerados ainda na lei de retorno, temos efetuado multisseculares recapitulações por milênios consecutivos. É verdade. Nós estamos na lei de retorno direto, né? A lei de ação e reação, a lei de retorno. O que é a lei de retorno? Eu vou retornar à Terra em busca daquilo que um dia eu deixei, que foi o trabalho perdido. Então, a gente volta, lei de retorno de novo, lei de retorno de novo, lei de retorno. E a gente, quantas vezes for necessário, a gente volta para fazer. E a gente fica, às vezes, bitolado na lei de retorno. A gente diz assim, eu vou voltar mesmo. Na outra eu termino, mas a gente não pode pensar assim. Então a gente tem dois problemas. Um é querer fazer tudo nessa encarnação e a outra é de ficar deixando para outra. Nós temos que trabalhar o hoje. Então a gente fica encarcerado ainda nessa lei do retorno. Eu retorno, mas não é assim. A gente tem que fazer de acordo com a urgência da hora. O trabalho do Cristo não pode esperar, a favor do próximo. Expressando-nos coletivamente, sabemos hoje que o espírito humano lida com a razão há precisamente 40 mil anos. Todavia, com o mesmo furioso ímpeto com que o homem de Neandertal aniquilava o companheiro a golpes de sílex, o homem da atualidade, classificada de gloriosa era das grandes potências, extermina o próprio irmão a tiros de fuzil. É muito triste isso. Os espíritos terem que ver isso aí. Então, aquele homem das cavernas que matavam uns aos outros com aquele estacape de bronze, hoje se mata igual, só que de uma maneira mais estilosa, com fuzil, com armas mais sofisticadas. Então, aqui dentro, aqui é que está exigindo um progresso. Aqui, mente, coração, trabalhar junto. Então, o Globo está chamando a atenção, o Falco está chamando a atenção nesse processo de trabalhar a mente e o coração, a amorosidade e inteligência, para que haja um bem comum. Os investigadores do raciocínio, ligeiramente tisnados de princípios religiosos, identificam tão somente nessa anomalia sinistra a renitência da imperfeição e da fragilidade da carne, como se a carne fosse permanente individuação diabólica, esquecidos de que a matéria mais densa não é senão o conjunto das vidas inferiores incontáveis em processo de aprimoramento, crescimento e libertação. É muito triste a gente ver esse capítulo aqui, os investigadores do raciocínio, as pessoas responsáveis do porquê que a gente faz esse mal uns para os outros. Então a gente diz que é a imperfeição da carne, a carne é fraca. A gente faz isso porque foi a carne, foi o impulso. Mas num sentido mais espiritualizado, mais apurado, mais estudado, hoje a gente já sabe que o que comanda esse corpo é o espírito, não é? Nós somos espíritos vivendo atualmente num corpo de carne. Então não existe isso da carne fraca. Ela é fraca porque o espírito é fraco. Se a gente conseguir, através da inteligência e da amorosidade com o decorrer dos anos, através das encarnações, entender que a gente precisa se melhorar, a gente vai melhorando essa carne, porque o tiro a gente dá porque o espírito é violento, não é? Então, isso daí a gente tem estudado e a gente sabe disso. Então, a renitência da imperfeição e da fragilidade da carne. A insistência que nós temos de que a carne é fraca. A culpa não foi minha, a culpa foi da carne. O obsessor me fez fazer isso. Então a gente precisa tomar muito cuidado com a responsabilidade sobre nós mesmos. Eu sou responsável por mim. Eu entrei no estágio do livre-arbítrio. Eu saí do estágio animal e hoje eu estou no estágio hominal. Então, eu sou responsável pelas vidas que eu tive e que hoje eu preciso resgatar.
Hoje eu preciso entrar nesse processo de aprimoramento, de libertação, de crescimento. Eu quero ser feliz, eu quero crescer e quero ser útil para o Cristo. Mas para isso a gente tem que pensar que a gente está vindo. Desde aquela época do TACAP, de matar, a gente está vindo. Se a gente for pensar bem, nós não somos tão menos violentos hoje. A gente até pode dizer, não, eu sou incapaz de matar uma barata. Mas a gente precisa saber quando a gente é cutucado. A gente só vai saber se a gente já conquistou a serenidade e a firmeza. Porque serenidade não é ser bobo, ser passivo. Sereno significa ter sabedoria e saber resolver problemas violentos sem ficar violento junto. Veja só, nos campos da crosta planetária, queda-se a inteligência, qual se fora anestesiada por perigosos narcóticos da ilusão. No entanto, auxiliá-la-emos a sentir e reconhecer que o espírito permanece vibrando em todos os ângulos da inteligência. Tá? Por mais que a gente seja endurecido, os espíritos têm feito de tudo para nos ensinar que nós temos uma inteligência em vários ângulos e que nós temos que usar essa inteligência para que o espírito vibre em todos os ângulos, de que o nosso espírito vibre e sinta a necessidade de melhorar. Cada espécie de seres, do cristal até o homem e do homem até o anjo, abrange inumeráveis famílias de criaturas operando em determinada frequência do universo. E o amor divino alcança-nos a todos, à maneira do sol, que abraça os sábios e os vermes. Então é interessante que o sol nasceu para todos. Jesus brilha para todos. A chuva de bênçãos recai sobre todos. Mas cabe a nós ficar embaixo da chuva. Cabe a nós. Eu quero essa chuva de bênçãos, então eu me coloco na posição de receber, porque ela cai para todos. O mesmo sol que brilhou por Hitler brilhou para Jesus. É o mesmo sol. Então veja que aqui, ó, o amor divino alcança-nos a todos, igual o sol. Não importa o que somos, o amor divino nos sustenta. Todavia, quem avança demora-se em ligação com quem se localiza na esfera próxima. Então, se eu não quero aquela chuva de bênçãos, eu prefiro me ligar na subcrostal, então isso é uma questão de sintonia. Eu que vou ter que resolver isso aí. Aí talvez vocês digam assim, puxa vida, mas é muito difícil essa lição de casa. Mas o Cristo não pediu que a gente escalasse o Himalaia. Ele pediu que a gente lutasse. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e o esforço que faz para melhorar. Então, não se falou, reconhece o seu verdadeiro espírita por ser uma pessoa boa, porque não é isso. O espírita, ele luta para melhorar, sabendo das mazelas, das fragilidades que ele tem. E não ter vergonha de pensar que existe uma fragilidade ali no espírito que precisa ser melhorada. Eu sou compulsiva, vou ter que melhorar. Eu tenho tendência a um ciúme doentio, vou ter que melhorar. Eu sou nervoso, impossível, eu tenho pavio curto, eu vou ter que melhorar. Eu sou pacato demais, ocioso demais, eu vou ter que melhorar. Então, a gente descobrindo as mazelas do espírito, nossa, eu acho assim, é achar o ouro. Quando a gente descobre uma mazela da gente, um problema do espírito que está retardando a nossa caminhada, eu acho uma bênção. A gente descobrir que a gente precisa melhorar e que isso está retardando a caminhada. Uma das maiores belezas do espírito aqui na Terra, tentando evoluir, é descobrir o que precisa melhorar, não é? Mas descobrir que precisa melhorar não é falar, eu sou culpado, nossa, aconteceu tal coisa porque eu sou culpado, nossa, eu... Não. Eu tenho tal coisa e vou tentar melhorar. Vou fazer um plano, fazer um planejamento, estudar a mim mesma para que eu possa dominar isso aí. E assim a gente vai melhorando o mundo. A gente se melhorando, vai melhorando tudo. O domínio vegetal vale-se do império mineral para sustentar-se e evoluir.
Os animais aproveitam os vegetais na obra de aprimoramento. Os homens se socorrem de uns e outros para crescerem mentalmente e progredir adiante. Atritam os reinos da vida conhecidos na terra entre si. Torturam-se e entredevoram-se por meio de rudes experiências, a fim de que os valores espirituais se desenvolvam e resplandeçam refletindo a luz divina. Precisamos uns dos outros. O predador achatando o menos forte, sempre o forte achatando o menos forte, o fraco, uns comendo, corroendo os outros, mas todos têm que caminhar, se desenvolver, evoluir, resplandecer e refletir. Nós estamos juntos uns aos outros para aprender. Então a gente vai vivendo nesses atritos, reinos da vida conhecidos na terra entre si, a gente vai se atritando e vai melhorando, e vai limando, a gente vai limando e vai atritando e vai vivendo. E a gente vai melhorando. É claro que Deus não quer que a gente se agrida e faz nascer junto. Mas Ele conta que a gente vai se educar aqui na Terra, vai lutar para se educar e saber conviver junto. Até que um dia a gente aprenda a amar, não é? Nesse ponto, o esclarecido ministro fez longa pausa, fitou-nos bondoso e continuou. Veja bem que até agora o que a gente estudou, ele está falando da necessidade do auxílio, apesar das dificuldades. Mas, além do principado humano, para lá das fronteiras sensoriais que guardam ansiosamente a alma encarnada, amparando-a com limitada visão e benéfico esquecimento, começa vasto império espiritual vizinho dos homens. Aí se agitam milhões de espíritos imperfeitos que partilham com as criaturas terrenas as condições de habitabilidade da crosta do mundo. Seres humanos, situados noutra faixa vibratória, apoiam-se na mente encarnada, por intermédio de falanges incontáveis, tão semiconscientes na responsabilidade e tão incompletos na virtude quanto os próprios homens. Quando vocês puderem, vocês leiam de novo essa parte, que essa parte é muito importante, que vizinho a nós, nos arredores da Terra, estão os espíritos imperfeitos, que se esqueceram de Deus e que usam a nossa mente material, a nossa energia, para que eles possam vibrar, fazer... Eles estão em outra faixa vibratória, mas eles se utilizam dos seres humanos encarnados para suas mazelas, para completar, às vezes, crimes que eles queriam e não conseguiram fazer. Então, é muito perigoso aqui seres humanos situados noutra faixa vibratória. Eles se apoiam na mente encarnada, mas na mente encarnada que permite, por isso que a gente precisa se tratar. Quando a gente percebe alguma coisa diferente, a gente precisa buscar ajuda. Porque às vezes tem espíritos se apoiando na nossa mente para poder realizar algum sinistro, algum crime que eles querem. E crime não é só matar um ao outro. Crime são as discórdias, as ofensas, os separatismos, as animosidades. Então, quando nós temos tendência a isso, eles se sintonizam conosco nas nossas tendências espirituais. Um espírito violento, ele não consegue, por exemplo, entrar numa faixa de sintonia de uma pessoa comprovadamente serena. Por mais que ele tente, o máximo que ele pode é fazer ficar mais forte um pouco, mas ele nunca vai chegar a ser violento. Então nós temos que tomar cuidado, porque existem as nossas tendências. Nós somos violentos ainda. Nós somos serenos dentro do centro, mas nós ainda temos, conforme o assunto, nós ainda temos as nossas tendências. Então a gente diz assim, mexa comigo, mas não mexa com o filho meu. Então pronto, ali a gente já está mostrando, não é? Então mexa comigo, não é para mexer nem comigo, nem com o filho meu. Eu penso assim, não quero que mexa nem comigo, nem com o filho meu, nem com quem eu amo.
Não, não é assim, a gente não pode fazer essa separação, não é? Então são seres que estão em outras faixas vibratórias e que se associam a falanges para que possam realizar na Terra aquilo que eles queriam realizar e não conseguiram. Às vezes o espírito se alia a nós, mas não é nem porque ele tem problema pessoal com a gente. Muitas vezes o espírito fala: eu nem conheço ele, nem conheço ela. É que eu estou vendo que com ela eu consigo realizar tal coisa para prejudicar tal pessoa. Então é uma sequência, uma cadeia. Por isso que a gente precisa se cuidar. Orar, vigiar, correr atrás quando vê alguma coisa diferente, evitar situações constrangedoras em que a gente ainda não possa dar conta e lutar. Lutar muito aqui na Terra para ser feliz e para evitar problemas mais graves. A matéria, congregando milhões de vidas embrionárias, é também a condensação de energia, atendendo aos imperativos do eu que lhe preside a destinação. Então, a matéria tem essas energias embrionárias. E essas energias embrionárias dão força para essa sintonia quando a gente está desequilibrado. Do hidrogênio às mais complexas unidades atômicas, é o poder do Espírito Eterno, a alavanca diretora de prótons, nêutrons e elétrons na estrada infinita da vida. Olha a parte da física aqui entrando num assunto tão importante e que a gente precisa saber isso também. Demora-se a inteligência corporificada no círculo humano em transitória região, adaptada às suas exigências de progresso e aperfeiçoamento, dentro da qual o protoplasma lhe faculta instrumentos de trabalho, crescimento e expansão. Entretanto, nesse mesmo espaço, alonga-se a matéria noutros estados, e nesses outros estados a mente desencarnada, em viagem para o conhecimento e para a virtude, radica-se na esfera física, buscando dominá-la e absorvê-la, estabelecendo gigantesca luta de pensamento que ao homem comum não é dado calcular. Nessa parte aqui do hidrogênio, as mais complexas unidades, nós vamos estudar essa semana e nós vamos esmiuçar esse capítulo aqui, que ele é muito... Tem que esmiuçar bastante esse capítulo aqui, porque ele precisa... Desculpa, gente, mas quando ligam eu ainda não sei arrumar isso aqui. Então, veja só, esse capítulo é de extrema importância. Como já tem 27 minutos, nós vamos encerrando por aqui. E a semana que vem, às 14 horas de sábado, com a graça de Deus, nós vamos entrar, tá bom? E fazer a gravação um pouco antes para dar tempo. E nós vamos esmiuçar essa parte do hidrogênio, dos prótons, dos nêutrons, para que a gente possa entender em que é que essa parte do parágrafo está inserida na nossa melhoria espiritual, no socorro que vai ser feito, onde nós precisamos evitar as sintonias para não entrarmos em situações constrangedoras aqui na Terra, tá bom? Que Jesus abençoe vocês, fiquem com Deus, muito obrigada. E quando vocês estiverem firmes, quiserem voltar para o presencial, nós voltamos lá no salão, como eu falei, com todos os cuidados que a gente pode ter, tá? Mas eu deixo vocês à vontade. Enquanto isso, é um prazer a gente estar com vocês, tá bom? Um beijo, fique com Deus. Bom final de semana.